Fala, minha gente, eu começo com este caso que está preocupando e chocando Santa Catarina. Jovem é prensado por 500 quilos de vidro em Balneário Camboriú. Ele ficou preso entre a parede e o chão. Ao vivo, todos os detalhes e principalmente como foi o resgate e o estado de saúde deste trabalhador. A gente mostra a partir de agora aqui no Meio-Dia, que já está no ar para todo o estado. Bem-vindo! Bom almoço! Olá, Maria! Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Tem mais, viu? No mercado de trabalho, as vagas existem com salários competitivos e benefícios, mas falta mão de obra. Na Terça do Emprego de hoje, vocês vão ver quais são os desafios das empresas para conseguir preencher essas vagas e que tipo de qualificação também é necessária para você, trabalhador. O Meio-Dia está começando agora! Vamos lá, minha gente, 11 da manhã, 21 minutos. Muito obrigado por escolher o SBT para ficar bem informado. O nosso Meio-Dia está só começando e a partir de agora você acompanha as notícias de Santa Catarina, região por região, no jornalismo ao vivo, em tempo real, aqui do MD. Vamos começar com alerta de trânsito, Marister, para os moradores de Florianópolis? Vamos, falando da capital. Isso porque a Avenida das Rendeiras, que fica na Lagoa da Conceição, será interditada temporariamente já a partir de hoje à noite, Fernando. E a gente sabe que é uma das principais avenidas de ligação com a região leste da cidade. A gente está falando de Praia da Joaquina, Barra da Lagoa, depois Rio Vermelho. Então é uma importante avenida da região leste de Florianópolis e a gente vai para lá conversar com a Giovana Pacheco, que tem todos os detalhes. Eu começo te perguntando, Giovana Pacheco, informação de trânsito ao vivo, logo na abertura do nosso Meio-Dia, conversando com Florianópolis. Você responde até quando esta interdição e qual o motivo dela. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você que está nos assistindo. Olha só, essa interdição de trânsito aqui na Lagoa da Conceição, ela começa hoje, né, a partir das 10 horas da noite. E, Fernando, ela vai até amanhã de manhã, às 6 horas da manhã de quarta-feira, o trânsito já vai estar liberado. Mas, como a gente sabe, essa é uma área, né, uma região bastante movimentada, então é preciso ficar atento para fazer a rota alternativa. E afinal de contas, né, por que vai acontecer essa interdição de trânsito aqui na região? Porque eles vão mudar a tubulação que passa água por aqui para conseguir fazer com que tenha mais capacidade. Então, essa tubulação ela tinha 125 milímetros e agora ela vai para 250 milímetros para ampliar essa capacidade de captação, de circulação de água por aqui. E segundo a prefeitura, essa ideia, né, de ampliar essa capacidade é justamente pensando na questão da alta temporada, né? A gente sabe que na alta temporada as demandas elas aumentam muito, então com a mudança dessa tubulação realmente vai ampliar a capacidade. E ainda falando, né, sobre alta temporada, ampliar a capacidade, alta demanda e tudo isso, a gente sabe que uma questão aqui muito forte é o trânsito, justamente por causa da pontezinha que passa, que é a ponte bem onde eu estou em cima. Ela não aguenta, né, a capacidade de tantos carros passando por aqui e é por isso que aqui atrás vocês estão vendo que tem a construção de uma nova ponte. A gente acompanha essa construção desde 2023 e agora a gente tem uma data para que essa ponte seja finalmente inaugurada. Então, a partir de junho agora, nos próximos dias, nas próximas semanas, a prefeitura informou que deve já ter um trânsito parcial na ponte nova. O que deve acontecer? Em uma ponte vai em um sentido e nessa outra, né, a antiga ponte vai ser em outro sentido. Então, basicamente, vai começar agora em junho, e aí a partir de julho deve então gradativamente fazer a abertura total da nova ponte para que ela já possa ser utilizada e aí depois, claro, fazer as outras reformas que são importantes aqui na região para conseguir dar uma infraestrutura ainda maior para passar as pessoas, para passar os carros, enfim, realmente ampliar essa infraestrutura por causa da alta demanda, seja de água, seja de infraestrutura para passar carros, para passar pessoas. Então está sendo aqui repaginado para a gente conseguir ver mais. Então, nesse verão a gente já consegue ver essas mudanças bem concretas aqui na Lagoa da Conceição. Por aqui são essas as informações e eu volto com vocês aí pro estúdio.
Giovana Pacheco está ao vivo em Florianópolis, Lagoa da Conceição, falando ali um pouquinho da ponte e também dessa interdição que vai acontecer ali na Avenida das Rendeiras, já a partir de hoje à noite. Obrigada, viu, Gi? Daqui a pouquinho a gente volta com ela e outras notícias da Grande Florianópolis. Vamos lá, nossos repórteres por todo o estado. Bom dia, Criciúma. Oi, Chapecó, Lages, na Serra, Joinville, Blumenau, Itajaí. Você que está com a gente na Grande Florianópolis, o nosso bom dia ao continente, bom dia, ilha! Vamos juntos por aqui até 1h05. Vamos ver o tempo lá fora, Maria Esther com todos os detalhes da previsão do tempo. Vem aí, Urubici, 13 graus. 13 graus na nossa Serra Catarinense, ó. Vocês estão vendo ali que tem sol e nuvens neste momento, né? Até uma nebulosidade maior e deve continuar assim, essa instabilidade ao longo de toda a terça-feira. A gente não vai ter aquele sol bonito aqui em Santa Catarina hoje. Vamos para a próxima imagem? Vamos rodar agora por Itapema, Fernando Machado. Por lá tem 19 graus neste momento, 11 horas e 26 minutos. Também não devemos ter altas temperaturas. Hoje a gente vai ficar nessa média de 19, 20, 21 graus aqui no nosso litoral. Não deve passar disso. Para fechar, Floripa, temos imagens da capital, 19 graus também por aqui, com mais nebulosidade, uma chuvinha hoje mais cedo e hoje deve continuar com mais nuvens do que sol. Sol bem tímido aparecendo em alguns momentos, mas a gente ainda pode ter o retorno da chuva também ao longo dessa terça-feira na nossa faixa leste, Fernando. Falou Edice, Maria Esther, e ainda hoje mais detalhes da previsão do tempo completinha para todas as regiões nesses dias mais gelados aqui em Santa Catarina. Olha, Maria, no início da noite desta segunda-feira, um trabalhador acabou ficando preso sob placas de vidro. Tu imagina só o peso que tem essa carga de vidro. E o trabalhador acabou sofrendo este acidente de trabalho e foi prensado, Maria, por 500 quilos de vidro aqui em Santa Catarina. Isso foi em Balneário Camboriú. E claro, foi necessário muita cautela dos bombeiros para conseguir retirar o jovem dos escombros. A Cris é quem acompanhou todos os detalhes, apurou as informações e vai começar falando pra gente, principalmente o estado de saúde do trabalhador. Cris, bom dia para você. Oi, Fernando. Oi, Maria. Oi, Fernando. Oi, Maria. Bom dia para vocês. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui pelo SCC Meio-Dia. Isso, Maria, como você falou, esse acidente assustador aconteceu no início da noite de ontem no bairro Ariribá. Foi necessário aí muita cautela dos bombeiros para retirar essas placas de vidro que estavam sobre este trabalhador. Como você falou, um peso aproximado de 500 quilos. Os bombeiros conseguiram retirar essas placas e tirar o trabalhador com vida do local. Durante o trabalho, os paramédicos já iniciaram a aplicação de medicação para estabilizar esse jovem, enquanto os bombeiros faziam a retirada das placas. Maria, o tórax do trabalhador ficou comprimido contra a parede e o piso do estabelecimento. A retirada dos materiais foi feita com muita cautela, como eu falei, para evitar que as placas de vidro laminado e também temperados quebrassem em cima do trabalhador. O homem foi liberado com sucesso, a equipe do SAMU continuou o atendimento e encaminhou até o hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. O local do acidente, a área externa e também em volta ali na calçada, foram isolados, já que tinha muito vidro quebrado sobre a calçada e sobre todo o exterior ali desse estabelecimento que, como eu falei, fica no bairro Ariribá. A ação do resgate do trabalhador também contou com o apoio de bombeiros voluntários que estavam de folga e passavam pelo local e conseguiram agilizar esse atendimento. De acordo com a assessoria do Hospital Ruth Cardoso, o paciente passou por exames, Maria, de imagem laboratorial e tomografia sem apresentar nenhuma fratura ou alteração. Ele recebeu alta ainda nesta madrugada e eu vou te falar um negócio, né, Maria? O anjo da guarda desse trabalhador estava de plantão. Esse é forte, viu? Volto contigo. Graças a Deus, né, Cris? Quando a gente trouxe a notícia aqui, a curiosidade era justamente saber como ele estava, né? Porque 500 quilos, gente, uma placa de vidro com esse peso todo,
poderia ter sido um acidente muito feio. E como a Cris falou aqui, o anjo da guarda trabalhou e ele está bem, nenhuma fratura, Fernando. E a preocupação lá no local, Maria, além do peso, era com os estilhaços, né? Exatamente. Porque muitos vidros quebraram. Olha, tá bem o trabalhador, um susto, mas serve de alerta, né, gente? Não dá para se arriscar, cuidar com os EPIs, que são os equipamentos de segurança. E a gente sabe que Santa Catarina tem um histórico, né, de alguns acidentes de trabalho, então sempre que acontece um fato assim, é importante a gente usar esse espaço para alertar. Trabalhador, cuida aí, não adianta querer fazer as coisas na correria, achar que tudo é simples, porque faz todos os dias a mesma coisa, acha que é tudo simples. E aí é que mora o perigo, o descuido vem e os acidentes acontecem. Cris, muito obrigado e boa recuperação para esse trabalhador que foi prensado por 500 quilos de vidro aqui em Santa Catarina. Bora mudar de assunto. Vamos, Fernanda, agora a gente vai falar sobre o caso da cantora Débora Amorim, que foi atacada e agredida em Blumenau. Tem a imagem aí, por gentileza, produção? A polícia já abriu investigação para descobrir os autores das agressões. Aí o vídeo que foi gravado durante um período noturno, então a imagem ficou um pouco mais difícil de ser visualizada, no entanto, são cenas que agora vão contribuir e muito para a investigação da polícia. O SBT teve acesso às cenas e às imagens do circuito que mostram o desenrolar desse crime, a linha de acontecimento deste caso. Por isso, aí está o PC que chega com a gente, direto de Blumenau, com todos os detalhes e as apurações que a gente fez lá na cidade. PC, conta pra gente o que você já conseguiu descobrir a respeito desta investigação, como é que está a vítima. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marister. Os criminosos atacaram a cantora e influenciadora Débora Amorim na frente da casa dela, no bairro Velha, aqui em Blumenau. Foi durante a noite. Depois de um dia de trabalho, a cantora chegou em casa e percebeu que havia esquecido o celular no carro. Quando ela voltou para buscar o aparelho, foi surpreendida pelos agressores. Uma câmera de vídeo monitoramento registrou a chegada dos suspeitos em uma moto ao local. Um deles, de capacete, vai até a cantora e começa a agredi-la. Ele a empurra, ele bate com a cabeça dela contra o veículo e ainda, Fernando e Maria, acreditem, ele tenta com uma máquina cortar o cabelo da cantora Débora Amorim. Conseguiu cortar uma parte do cabelo. Então foram várias agressões e nós vamos apresentar agora, exibir um trecho do vídeo quando dá para ouvir a cantora gritando por socorro no momento do ataque. Aí a gente ouve, né, o desespero da cantora gritando por socorro naquele momento. Os indivíduos, os suspeitos, fogem em uma motocicleta em direção à região oeste da cidade. A cantora registrou um boletim de ocorrência. As imagens já estão com a polícia, que abriu um inquérito para apurar o caso e descobrir quem são os agressores. Agora pela manhã, eu conversei com a cantora, ela disse que já está melhor e gravou um vídeo aqui para o SCC Meio-Dia. Ela pede justiça e pede ajuda das pessoas também para tentar identificar os agressores. A polícia segue uma linha de investigação pela internet, né? Eu recebi muito ódio, palavras ofensivas, xingamentos, a pessoa tentando denegrir minha imagem, o meu nome, né? Aos meus amigos ao redor. Meu esposo até mesmo recebeu mensagem desse fake. Então, são vários fakes, na verdade. A polícia já tem todas essas informações e eu peço que vocês compartilhem os vídeos, a matéria aqui, né, pela TV do SBT. Nos ajudem a divulgar a moto, as cores do capacete, né? Isso vai nos ajudar muito, tá bom? Quero justiça, quero que essas pessoas sejam presas, paguem pelo que eles fizeram, né? No dia até mesmo meu filho viu tudo que aconteceu, então isso, né, me frustra bastante, é algo muito assustador. Eu tô vivendo dias de muito medo, a minha família, né? Então é isso, agradeço a disponibilidade e o espaço de eu poder falar e falar sobre querer justiça. Beijo.
Essa é a cantora, influenciadora, compositora Débora Amorim. Ela me disse ainda que já vinha sofrendo ataques virtuais pela internet, pelas redes sociais. Um dos pneus do carro dela foi furado, cortado de forma proposital. Um dia antes do ataque, na semana passada, então ela já vinha sofrendo uma perseguição virtual e todos os fakes, como ela comentou aí durante a fala, durante a entrevista, todas essas informações digitais também já estão com a polícia que investiga o caso. Voltamos ao estúdio com o senhor, seu Fernando Machado. Falou e disse, PC. Falou e disse. Olha, nossos sentimentos, tá? Nossa solidariedade com essa artista, com essa mulher que foi vítima dessa agressão. Né? Um desrespeito, não é só porque ela é artista, mas é porque é uma mulher, uma cidadã da cidade que foi agredida. Né? E por isso, ampla investigação para punir os responsáveis, Marister. Triste demais. Isso mesmo. E ela está pedindo justiça, né? Ela agradeceu aí o espaço aqui no SBT também, pedindo ajuda das pessoas para conseguir identificar os agressores que vocês veem aí nas imagens que o PC trouxe para a gente. Obrigada, viu, PC? Já já a gente volta para Blumenau com outras informações. Obrigado, PC. Blumenau, daqui a pouco a gente volta. Um bebê de apenas 5 meses fraturou a cabeça após sofrer uma queda em uma creche no norte do estado. A família agora denuncia que ficou sabendo do acidente 2 horas após o ocorrido. Exatamente. Vamos conferir agora no trabalho da reportagem aqui do SBT, o bebê que teve ferimentos depois de cair na creche. Veja comigo como ficou o exame que mostra exatamente a fratura. Pode rodar o VT. Maitê, a criança de apenas 5 meses, estava nesta creche em Corupá, quando sofreu a queda de mais de 1 metro de altura. A mãe da menina relata que ela foi deixada sozinha em cima do trocador e, por isso, acabou sofrendo a queda perigosa, que resultou em uma grave fratura no crânio. Eles passaram para mim, foi que ela caiu entre as pernas da professora, foi isso. E aí bateu a cabeça no armário do trocador, né? E até então ela falou que não foi assim tão grave, só ficou um galo, né? Lá no PA foi passado pela triagem, né? Aí tinha a moça da coordenação, né, da creche, ela foi comigo e ela relatou o que aconteceu. Na triagem, quando ela relatou, ela falou que a Maitê estava em cima do trocador e ela caiu diretamente de cima do trocador. Então, foi outra história. E foi ali onde eu fiquei mais preocupada com a situação. A mãe da pequena Maitê denuncia que só foi informada do ocorrido 2 horas após a criança sofrer o acidente. E relata que os profissionais da educação que atendiam no local não tiveram a iniciativa de chamar ao socorro para atender a menina. A gente viu a gravidade, né? Isso é mais revoltante, porque imaginou se acontece algo pior, né? É revoltante, porque a gente deixa lá porque a gente precisa, né? Precisa trabalhar. Depois de todo esse drama, os pais da Maitê ainda enfrentaram outros problemas ao trazer ela para esta unidade de saúde aqui no centro de Corupá. Ao chegar aqui, a menina foi atendida, mas não foi submetida a nenhum tipo de exame, porque a médica plantonista não achou necessário e receitou apenas dipirona para tratar o machucado. Para a menina ficar 2 horas dentro da sala de aula, como é que pode acontecer isso, né? E depois a questão da médica também, né? Porque receitar paracetamol e dipirona e colocar gelo numa menina que sofreu uma lesão de 10 centímetros, isso é muito revoltante. E aí eu falei, mas não tem como fazer um raio-x? Não tem como fazer um papel, um pedido para mim fazer um raio-x aqui? Só para mim ter certeza que está tudo bem. E aí ela falou assim, não, que não é necessário de um raio-x, porque a cabeça de um bebê, ele volta, se deu alguma coisa, ele sara. Somente depois de ser levada para outra unidade de saúde em Jaraguá do Sul, que a criança de 5 meses passou por exame de ressonância e foi constatada a fratura de 10 centímetros na cabeça. Uma situação que gerou ainda mais preocupação aos pais. Os familiares da Maitê querem que o município seja penalizado pela negligência. A gente vê já muita história, né, de criança que bate cabeça, que morre. A gente sabe que cabeça é uma coisa muito séria, foi uma altura muito alta. Então, assim, o que deixa a gente revoltado mesmo é que
ninguém fez nada. É um bebezinho que ela não fala se tá doendo, se ela não tá vendo, se ela... Então, assim, tem que ser imediato, né? Por meio de nota, a Prefeitura de Corupá tentou desmentir a versão da família e disse que a direção da creche prestou assistência necessária à criança. Informou que os encaminhamentos devidos foram providenciados, sendo este suporte também oferecido durante todo o período de internação e após a alta hospitalar. Ainda disse que foi instaurado um processo administrativo para apurar os fatos e responsabilidades. E caso seja constatada qualquer negligência, os responsáveis serão devidamente punidos. Eu espero mesmo que a Prefeitura e todos os órgãos tragam pra gente um bom resultado, sabe? Que isso não fique só mais um caso. Tá feito o relato e o pedido de ajuda dessa família. Investigação avançando por lá também. Vem comigo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 quilos de maconha no norte do estado. Essas e outras notícias no Giro pelo Norte. Um motorista passou mal na tarde desta segunda-feira em Joinville e causou um acidente na rua Inácio Bastos. Após uma colisão, o carro só parou ao se chocar com um equipamento de ginástica que fica no parque da cidade, ao lado da Arena Joinville. A equipe do Corpo de Bombeiros fez o atendimento ao motorista. A Polícia Civil de Itapoá cumpriu mandado de prisão contra um homem por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. O indivíduo foi localizado na área rural da cidade. Após os trâmites, o mesmo foi encaminhado ao Presídio Regional de Joinville. Cerca de 134 quilos de maconha foram localizados dentro de um automóvel na cidade de Garuva. Durante a abordagem, 2 homens entraram em contradição sobre a origem e motivação da viagem. Após buscas, a PRF encontrou diversos tabletes da droga. Os mesmos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Joinville. Atenção, flagrante na capital do estado. Uma ação de fiscalização na noite desta segunda-feira. E a Guarda Municipal de Florianópolis acabou prendendo um homem com vários celulares e ainda dinheiro em espécie e quase 500 gramas de maconha. A prisão aconteceu na rua Deputado Antônio Edu Vieira, no bairro Pantanal, por volta de 11 da noite. O homem já tinha sido preso pela prática do mesmo crime. O suspeito foi conduzido para a delegacia, onde permaneceu detido por tráfico de drogas. Deixa eu seguir por aqui com outras informações. No SCC Esporte de hoje, tudo sobre os sorteios dos chaveamentos da Copa Sul-Americana, Libertadores e também da Copa do Brasil. Os caminhos para os títulos estão definidos. A rivalidade vai estar a 1000. Teremos clássicos regionais e locais. Tudo isso você confere daqui a pouquinho com a Angélica Varaschini aqui no nosso Meio-Dia. Vou fazer um rápido intervalo e volto já. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta terça-feira. E, Fernando, falando em terça, tem a nossa terça do emprego hoje. E a gente vai trazer uma reportagem dizendo o seguinte: Santa Catarina tem muito emprego, mas o que falta é trabalhador qualificado para isso. Né? A gente vai trazer uma reportagem para tentar entender os motivos, né, por trás desse quebra-cabeça do mercado de trabalho. Por que sobra tanta vaga e tem tanta gente precisando de emprego, Fernando? E pior, Marister, a mão de obra qualificada. Porque tem, de fato, muita oportunidade de trabalho, mas para vagas onde a capacidade não é tão exigida, o conhecimento não é tão exigido. No entanto, quando a gente está falando de funções, onde você precisa de um curso técnico, de uma capacitação, talvez de uma faculdade, nesse campo a dificuldade é muito grande de encontrar profissionais qualificados por algumas empresas. Nós vamos ouvir alguns empresários para entender o que está sendo feito para resolver essa situação. Ou seja, Santa Catarina tem emprego disponível, inclusive emprego para mão de obra qualificada, pessoas com estudo e não está conseguindo, as empresas não estão conseguindo contratar essas pessoas e preencher essas vagas. O motivo e como resolver é o que a gente vai mostrar hoje no Terça do Emprego. E agora a gente vai subir a serra, tem serviço gratuito em Lages. Nessa terça está acontecendo por lá o Mutirão da Cidadania. É a Van dos Direitos que está na cidade oferecendo atendimento jurídico de graça para a população. Você está precisando de um advogado, tem algum problema para resolver, Maristela? É uma separação, a pensão alimentícia, é um terreno que ficou para inventário,
Tá na hora de acionar a Van da Cidadania com advogado de graça. Bora pra lá? Bora, a Suiane de Lis está chegando ao vivo para explicar onde essa van está atendendo, até que horas o serviço vai acontecer por lá. Suiane, conta pra gente, bom dia. É isso mesmo, bom dia Maria, Fernando, para todo mundo que está nos acompanhando ao vivo aqui no SCC Meio-Dia. A van dos direitos da Defensoria Pública de Santa Catarina estacionou aqui na Secretaria de Indústria, Comércio e Inovação de Lages, na Rua Manuel Tiago de Castro, no centro da cidade, e está oferecendo diversos serviços gratuitos por aqui, no segundo andar do prédio da Secretaria. Essa foi uma opção por conta do frio, né, da chuva que está caindo por aqui, para acolher melhor também, né, o pessoal que vem procurar esses serviços. Bom dia. Bom dia, tudo bem? É isso mesmo, a Defensoria está aqui, está na Van dos Direitos, que faz esse trabalho no estado todo, está hoje aqui em Lages, tendo em vista a temperatura, a baixa temperatura e até um pouco de chuva que está acontecendo no nosso município, a gente optou por se abrigar aqui internamente, dentro da Secretaria, mas o serviço está sendo prestado aqui dentro da Secretaria, com todo o conforto que a população precisa. Tá certo. E que serviços estão sendo oferecidos, principalmente focado no direito da família, é isso? Isso. A gente está fazendo serviços de consultas processuais, então a pessoa tem um processo, nunca mais soube de alguma informação sobre aquele processo, pode nos procurar para saber como está aquela situação. Dúvidas jurídicas em geral, a pessoa tem alguma dúvida sobre alguma situação de sua vida, medicamentos, família, questões envolvendo imóveis, pode nos procurar aqui que a gente dá orientação jurídica, e também a gente está pegando segunda via de certidões, porque muitas vezes as pessoas perdem certidões de nascimento, certidões de casamento, e a gente aqui tem acesso a um sistema que faz a busca desses documentos e a gente retira e entrega para a pessoa. Tá certo, tudo de graça, tudo gratuito. De graça, tudo gratuito. Tá certo, muito obrigada então pelas informações, pela entrevista. Segue o atendimento aqui até as 3 horas da tarde, até as 15 horas, então na Rua Manuel Tiago de Castro, no centro da cidade, próximo à Igreja Santa Cruz. Está então a van estacionada aqui em frente à Secretaria de Indústria, Comércio e Inovação de Lages. O atendimento está sendo no segundo piso, aqui justamente, né, por conta das condições climáticas, mas diversos atendimentos, serviços gratuitos, como o entrevistado, né, já trouxe, o defensor, justamente desde a emissão de segundas vias, orientações jurídicas. Então a população aqui de Lages pode vir procurar esse serviço até as 3 horas da tarde aqui em Lages. Volto com vocês. Obrigado, Suiane de Lis. Vamos falar do Procon de Chapecó agora. Agora eles lançaram uma cartilha do consumidor idoso. Esse documento, ele traz orientações que buscam evitar casos de golpe, porque a gente sabe que o público idoso acaba sendo o que mais cai muitas vezes nesses golpes aí, por falta de conhecimento dessa coisa da internet, clicar num link desconhecido, né? Muitas vezes ali tem um pedido de ajuda. A gente sabe que essas pessoas querem ajudar, acabam clicando e caem nesses golpes, Fernando. Eu fui tentar entender por que o número de golpes é expressivo aqui em Santa Catarina. E a resposta é uma só. Nosso povo é honesto, Maristério. Solidário. Acredita. Né? Acredita. Chega uma pessoa contando uma história, o nosso povo aqui ele é honesto, o nosso povo acredita naquilo, né? E acaba sendo lesado com esses golpes. Por isso essa cartilha é importante, ali vão estar dicas valiosas de como esse nosso idoso, o velhinho, não vai cair no golpe. No entanto, é importante que os familiares agora contribuam. Os familiares, o neto, o filho, o sobrinho, pega essa cartilha e explica para o vô, para a avó, para o tio. Olha o seguinte, tem golpe acontecendo, essas aqui são as recomendações. Dá uma lida na cartilha, dona Maristério. Vamos entender? Vamos chamar o Bastos para essa conversa. Essa cartilha, ela vai ser distribuída para esses idosos? Como é que vai acontecer isso? Explica mais detalhes para a gente. É isso mesmo, Maria, Fernando, ela já começou, na verdade, a ser distribuída para os idosos aqui de Chapecó. Ela foi lançada na semana passada. Eu estou com um exemplar dela aqui na frente, aqui que a gente pode ver agora, é a cartilha do consumidor idoso, cuidados para evitar golpes. Aqui, Maria, Fernando, tem vários golpes que têm sido cada vez mais frequentes, né? Não só para a população de modo geral, principalmente para os idosos. E um detalhe bastante importante é de que o Procon aqui de Chapecó, ele tem recebido quase que diariamente muitas reclamações de idosos que estão sendo
principais vítimas de golpes dos mais tipos aqui na cidade, viu? Eu conversei agora pela manhã com o coordenador do PROCON aqui da cidade e ele contou mais detalhes para a gente sobre a importância dessa cartilha e como que ela vai chegar na casa dos idosos aqui em Chapecó. Acompanhe. O propósito dessa cartilha aqui é fazer uma orientação, uma conscientização do público, em especial o público idoso. Nós temos aqui no PROCON, entre as nossas reclamações, o maior número de reclamações se dá por idosos. E geralmente esses idosos, o que eles reclamam? De golpistas, se tentando passar por representantes de bancos, representantes de instituições financeiras, para conseguir, através desse golpe, dessa fraude, algum valor. E é claro que assim, o PROCON de Chapecó não tem o intuito apenas de ser punitivo, mas também de ser orientativo e de esclarecer. Por isso que essa campanha aqui, que começou na semana passada, aqui no centro, na cidade do idoso aqui, e a partir de agora a gente vai estar em todos os centros de convivência dos idosos aqui em Chapecó, para poder levar essa mensagem, entregar um exemplar para cada idoso e explicar para eles, através de uma rápida palestra, sobre esses seis principais golpes que hoje é corriqueiro e mais no cotidiano. E esses principais golpes, que o próprio coordenador do PROCON falou ali, tem nessa cartilha também, viu? Desconfiar de ligações e ofertas de crédito fácil, não fornecer dados pessoais por telefone, WhatsApp ou e-mail, nunca entregar o cartão ou fornecer senha para terceiros, golpe do boleto falso, que é um velho golpe, mas que continua sendo aplicado com bastante frequência aqui em Chapecó. Cuidado com a expressão crédito liberado em seu nome. E se você foi vítima de algum golpe, ou identificar, principalmente agora na questão do INSS também, o PROCON está à disposição para orientar esses idosos. Essa cartilha, ela já começou a ser entregue nos bairros aqui da cidade e o foco é orientar e ajudar esses idosos e também as famílias desse público da terceira idade. A gente lembra também que Chapecó é referência para esse público com a criação da Cidade do Idoso lá no bairro Refap. Cartilha criada, cartilha feita, agora as orientações estão todas aqui, viu, Maria? Eu particularmente achei bem bonitinha aí a cartilha do consumidor idoso aqui em Chapecó. Devolvo para vocês no estúdio. Obrigada, Bastos. É muito bonitinha, de uma forma didática, elucidativa também, para mostrar aí para os idosos essas orientações para evitar golpes. A cartilha do PROCON de Chapecó. Obrigada pelas informações, Bastos. Enquanto o PROCON está acelerando nas cartilhas para orientar a população, outros órgãos aqui do nosso estado poderiam estar avançando em leis mais agressivas para impedir que produtos sejam comercializados de forma digital, que empréstimo consignado seja liberado de forma mais acessível, porque sim, tem muito velhinho sendo lesado por conta de uma comunicação extremamente direcionada por pessoas mal intencionadas que acabam levando o pouco dinheirinho que o velhinho tem para comprar remédio. E eu tenho um caso dentro de casa. Quer discutir comigo? Pode vir. Então, além das cartilhas do PROCON, dona Marister, a gente deveria estar discutindo leis. Não pode ser aprovado empréstimo para idoso sem passar por 3 familiares, por exemplo. Não é 1, 3. E tantas outras medidas que podem ser tomadas para muita gente que, mesmo de forma legal, tira o dinheiro do velhinho de maneira imoral. Vamos seguir. Presta atenção que agora vem notícia boa por aí. A Petrobras diminuiu o preço da gasolina para as distribuidoras. Então bora para lá saber dessa notícia, dona Marister. Mas a gente está querendo entender a partir de quando esse desconto, esse valor novo, aí, essa redução no preço da gasolina, o motivo e se vai durar muito tempo. É uma medida efetiva ou é só uma medida política? Giovana Pacheco. Oi, Fernando. Essa medida ela foi tomada pela própria Petrobras e essa gasolina, que teve uma redução de preço é a gasolina tipo A. Eu já explico para vocês, porque eu sei que o principal que a gente quer saber é o que pesa no bolso. Então, afinal de contas, o quanto de desconto, o quanto de redução que a gente vai ter na gasolina. Essa redução vai ser de 12 centavos por litro, conforme o que foi repassado pela Petrobras. O que acontece? Esse valor ele foi calculado da seguinte forma: como
a redução é no preço da gasolina A, até que ela seja toda trabalhada, né, para que ela chegue até a bomba do consumidor, então ela tem uma margem de diferença. Então a gasolina tipo A, ela chega na bomba de combustível, ela é misturada com etanol de forma obrigatória, é regulamentado, então precisa ser misturado, e aí então a partir dessa queda do preço direto para os empresários, né, os donos de postos de combustíveis, então aí esse preço muda. Para os donos de postos de combustíveis, vai ter uma redução de 17 centavos por litro. Já para a gente, né, vai ser de 12 centavos a cada litro, que dá mais ou menos como se fosse R$ 2,08 da parcela da Petrobras em cima do valor que a gente vê, né, o valor final que vocês estão vendo aqui atrás. Então, é uma mudança efetiva, porque, segundo a Petrobras, essa mudança ela já é parte de um projeto antigo deles de realmente diminuir o preço dos combustíveis, né, da gasolina. E a Petrobras informou que desde 2022 eles vêm tentando fazer uma redução gradativa de valores para conseguir facilitar, né, o acesso ao combustível por parte da população, e também se disponibilizou, né, por nota, informou por nota que quem quiser acompanhar o processo de transparência de preços, né, da gasolina pode acessar o site oficial mesmo da estatal, né, da Petrobras, que vai conseguir então saber mais detalhes. Então, o recado principal é: a gente vai ter uma diminuição no preço da gasolina, no nosso bolso vai ser 12 centavos por litro, o que, já que ela anda tão cara, né, já traz alguma diferença pra gente que vai abastecer aí para conseguir encher o tanque sem pesar tanto no bolso. Fernando. Obrigado, Gi! Informação positiva e que permanece assim. O povo está precisando de um alívio, Maristé. Tá 12 difícil centavos por litro já faz a diferença, né, Fernando? Tá difícil para trabalhar. O pessoal do Uber, o motoboy, quem usa o transporte privado, né, o próprio carro para trabalhar todos os dias, tá pesando demais. Tá pesando demais a gasolina. Então, essa redução aí que vem, aí que permaneça, né? Que não seja só um voo de galinha, dona Maristé. Fernando, agora a gente vai para a região do litoral norte. Em Itajaí, seguem as ações para zerar as filas de espera por procedimentos e consultas. 12 clínicas particulares já assinaram um contrato com o município. E a novidade é para este mês, com exames de mamografia também. Cris Pinheiro tem todos os detalhes para a gente. Essa parceria público-privada, onde o principal beneficiado é o morador da cidade. E por conta disso, merece todo o nosso espaço aqui, hein, Maristé? É isso mesmo. Cris, conta pra gente então, agora, serão atendidas as pacientes que já estão na fila de espera? É isso? Oi, Maria, isso mesmo. Todos os mutirões que estão sendo realizados aqui em Itajaí desde o mês de maio, né? A gente vem divulgando, são para zerar as filas de espera por atendimentos por meio do SUS. Os pacientes estão sendo chamados pelas equipes da Secretaria de Saúde, por isso é importante que você mantenha o seu cadastro atualizado junto à unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Agora o Fernando falou de um assunto bastante importante, eu vou deixar a secretária de saúde passar uma informação bem importante para esse mês de junho para as mulheres. Vamos acompanhar. No mês passado, a gente abriu o credenciamento para exames e para um mutirão de ultrassons, raio-x e eletrocardiogramas. Esse mês agora, no mês de junho, várias pessoas perguntaram, a gente chegou a 12 credenciados e vamos iniciar um grande mutirão de mamografia. E logo em breve a gente vai anunciar quando vamos começar o mutirão de tomografia e ressonância magnética. Agora, Maria, 2 empresas já estão credenciadas para fazer esse mutirão de mamografia. Uma, inclusive, já iniciou a convocação das pacientes. Estão previstas cerca de 685 mamografias por mês, totalizando aproximadamente 8 mil exames até o final do ano. Em relação aos exames de ultrassonografia, que abrangem os segmentos cardiológicos, ginecológicos, obstétricos e vasculares, o município conta com 6 prestadores de serviço
todos já com agendas abertas. A previsão é realizar de 3.500 ultrassonografias por mês. Os contratos assinados com as clínicas vão proporcionar aí a realização de mais de 230 mil atendimentos durante o ano. Lembrando que alguns pacientes estavam há 2 anos nesta fila de espera. Somente ultrassom, o objetivo é realizar até o final de 2025 25 mil exames. Volto contigo, Maria. Obrigada, Cris, pelas informações. Mutirão Zera Fila que está acontecendo lá em Itajaí agora com exames de mamografia para as mulheres. Obrigada, viu, Cris? Notícia boa, hein? Pra zerar a fila de espera, é tão doloroso ficar na fila de espera por um exame, por uma consulta, não é? Boa iniciativa, Itajaí. Ainda hoje, aqui no meio-dia, cursos são oferecidos na Biblioteca Municipal. Dá só uma olhada. Talvez você nunca imaginou ver uma aula de jiu-jitsu dentro de uma biblioteca. Mas na Biblioteca Municipal Barreiros Filho, no continente de Florianópolis, essa aqui é só uma das várias iniciativas que acontecem. É tudo de graça, voltado à comunidade. E hoje, no SCC Meio-Dia, nós vamos conferir o projeto. Kaique Gueide, daqui a pouco. Agora o esporte com Angélica Varaschini. Valeu, Fernando! Olá para você que está em casa. Bora falar de esporte? Os torcedores da Chapecoense, se é que a gente pode chamar esses atos, né, de torcedores, atos de quem realmente vai torcer para a equipe, resolveram brigar nas arquibancadas no intervalo do jogo. De acordo com a Polícia Militar, a briga aconteceu no intervalo entre as torcidas organizadas da Chapecoense. Isso mesmo, as torcidas organizadas da mesma equipe resolveram brigar. Ainda, segundo a polícia, 27 torcedores foram identificados por envolvimento ativo nas agressões, com base nessas imagens aí e também em base em imagens de câmera de segurança e de relatos de testemunhas. Os envolvidos foram qualificados e fotografados no boletim de ocorrência. De acordo com a assessoria da Chapecoense, não houve danos no patrimônio do clube. Mas é um absurdo que a gente ainda tenha que falar e mostrar para você cenas como essa que acontecem nos estádios de futebol. É lastimável falar sobre isso, ainda mais que a gente está falando de torcidas que torcem, né, vamos botar entre aspas, aí, para a mesma equipe. Olha, sinceramente, gente, quem faz isso não é torcedor. Vai lá, não vai para torcer, não vai para apoiar o clube, vai justamente para fazer algazarras e tudo isso. Ainda bem que ninguém se feriu, ainda bem que não aconteceu nada mais grave, mas que não se repitam atitudes como essa. Agora, bora conferir a tabela de classificação da Série B depois dessa rodada e dos catarinenses em campo. Como é que fica? Ó, a Chapecoense, com a vitória, é a 7ª colocada com 16 pontos, mesma pontuação do Avaí. Porém, passou o Leão da Ilha na tabela de classificação pelos critérios. No G4, a gente tem Goiás com 23, Curitiba com 19, Novo Horizontino com 19 e Cuiabá com 18 pontos, o G4. A Chapecoense está ali, o Criciúma com a vitória, olha aqui, ó, saiu desse Z4, saiu dessa parte vermelhinha da tabela de classificação e está em 16º, é o primeiro fora da zona de para cair, né, lá embaixo no Z4. Então, tem o Criciúma com 9 pontos, 16ª posição. Lá embaixo no Z4, Botafogo de São Paulo com a mesma pontuação. Amazonas com 7, Atlético com 6 e Paysandu é o lanterna da competição com 4 pontos. Tomara que o Criciúma, ó, engrene nessa Série B e saia o quanto antes dessa parte para a gente ter todo mundo aqui, né? Que é o melhor na tabela, aqui entre os 10 primeiros. E o melhor ainda, se a gente conseguir os catarinenses no G4 para subir para a Série A no ano que vem. Seria lindo, né? Vamos torcer para isso. E olha só, vamos falar, continuando falando de futebol, porque deixa eu mostrar para você o seguinte. Você aí de casa, deixa eu perguntar uma coisa. Você tem alguma superstição? Faz figa, cruza os dedos, coloca uma camisa da sorte, enfim, faz algo desse tipo? Te pergunto, deu certo fazer tudo isso agora no sorteio que teve da Sul-Americana, da Libertadores e da Copa do Brasil?
Teu time pegou uma equipe mais fraca para poder passar de fase, para poder classificar? Pois é, o sorteio aconteceu na sede da CBF no Rio de Janeiro e o nosso repórter foi lá, o Flávio Winick, e acompanhou tudo e traz como ficaram as equipes, os sorteios e as chaves da Sula, Libertadores e Copa do Brasil. Está definido o caminho até Santa Cruz de la Sierra, onde será disputada a final da Copa Sul-Americana. O sorteio definiu o Bahia e o Grêmio, que ainda precisam disputar um play-off do mesmo lado da chave do Fluminense, que já está garantido nas oitavas de final. Do outro lado ficaram mais 2 brasileiros, o Atlético Mineiro e o Vasco da Gama, que também precisam passar pelo play-off. Caso tenhamos êxito contra o Independente Del Valle, que também vamos enfrentar a altitude, também lá no Equador. Então, assim, é um caminho desafiador. Na Libertadores, todos os confrontos das oitavas já estão definidos. O São Paulo vai pegar o sempre perigoso Atlético Nacional da Colômbia. Botafogo vai encarar a altitude de Quito e a LDU. O Palmeiras pega o Universitário do Peru. Do outro lado da chave, o Fortaleza enfrenta o Vélez, da Argentina. Flamengo e Internacional fazem um clássico brasileiro. Aqui na sede da CBF, houve o sorteio da Copa do Brasil. As oitavas de final também vão reservar duelos com rivalidades interestaduais, como Flamengo e Atlético Mineiro, que foi a decisão do ano passado, além de Fluminense e Internacional. Mas o grande confronto será o chamado derby, que promete ser histórico entre Corinthians e Palmeiras. O nosso maior adversário. Mas como eu falei, o outro lado também, eles sabem da força do nosso time. Palmeiras, Galo e Flu fazem o segundo jogo em casa. O São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense e vai decidir a vaga em Curitiba. CRB e Cruzeiro, Vasco e CSA, a grande surpresa Retrô e Bahia, além de Red Bull Bragantino e Botafogo, completam as oitavas da Copa do Brasil, que serão entre os dias 30 de julho e 6 de agosto. Tá aí o sorteio que aconteceu ontem, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Sul-Americana aqui no SCC SBT e também a Libertadores. Nas competições internacionais, sorte para os brasileiros, tomara que dê tudo certo. E olha só, vamos falar o seguinte, porque assim, começou a data FIFA, ainda não parou os jogos, mas a gente já está na data FIFA. E ontem, o Carlo Ancelotti comandou seu primeiro treino como técnico da seleção brasileira. A atividade marcou o início oficial da sua trajetória à frente do Canarinho. E aconteceu lá no centro de treinamento do Corinthians, em São Paulo. Olha só como foi. No total, Ancelotti contou com 18 dos 25 atletas convocados. Não participaram da atividade os 3 jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões no último sábado. Os zagueiros Marquinhos e Beraldo, campeões com o Paris Saint-Germain, e o lateral esquerdo Carlos Augusto, da Inter de Milão. Mas hoje já devem se juntar ao grupo. Além deles, outros 5 atletas também não foram ao campo. Estevão, do Palmeiras, e Léo Ortiz, Danilo, Alexandre e Gerson, todos do Flamengo, que jogaram no domingo e permaneceram na parte interna do CT, realizando o trabalho regenerativo. Hoje, a delegação viaja às 4 horas da tarde à cidade de Guayaquil, onde está localizado o monumental Isidro Romero Carbo, palco do jogo contra o Equador, que acontece às 8 horas da noite desta quinta-feira, dia 5. O duelo será válido pela 15ª rodada da competição. É a primeira partida do técnico Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Vamos ver como vai se sair Carlo Ancelotti no comando da seleção. A gente fica na expectativa. Mas agora, vamos para Blumenau, porque uma blumenauense fez história no Mundial de Natação Masters e conquistou, gente, não uma, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Foram 7 medalhas de ouro na competição. Tá bom para vocês? Mas quem tem todos os detalhes, sabe de tudo, é ele, PC. PC, não faltou mão para tanta medalha, acho que doeu o pescoço dela de carregar tanta medalha de ouro, mas conta pra gente esse Mundial aí de natação e essa conquista, PC. Chega mais aqui no SCC Esporte.
Boa tarde, Angélica Varaschini, boa tarde a todos. Jerusa Chiran não tomou conhecimento das adversárias e simplesmente atropelou. Nos Jogos de Taiwan, a blumenauense disputou 8 provas, conquistou 7 medalhas de ouro, 1 de prata nos 100 metros peito. Já as vitórias foram nos 50 metros livre, 50 metros peito, 50 metros borboleta. Ela também conquistou medalhas de ouro nos revezamentos, nos 4 revezamentos, no livre, no medley e também medalha de ouro nos revezamentos misto e feminino. Um desempenho fenomenal da rainha das piscinas por aqui. A blumenauense falou conosco nesta manhã, gravou um vídeo, viu, Angélica? Jerusa Chiran fala sobre esse desempenho incrível nos Jogos Mundiais de Taiwan, aqui no SCC Esportes. E eu me sinto muito orgulhosa de representar o meu país, a minha cidade de Blumenau, nos jogos tão importantes para o Master a nível mundial. E foi sensacional, uma experiência incrível, desde a cerimônia, com grande produção, até o campeonato em si. Foi uma experiência, assim, indescritível. Então, agradeço a todos que torceram por mim, pelo carinho da minha cidade, dos meus apoiadores, em especial a Mindera Brasil, que me apoiou nesse campeonato, e foi sensacional. Foi sensacional, Angélica Varaschini. Olha, para quem não conhece, a Jerusa Chiran, ela tem mais de 30 anos de piscina, defendeu Blumenau e Santa Catarina nas principais competições. O auge foi lá nos anos 90, quando ela conquistou diversos títulos nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Aliás, Angélica, em 1994 ela bateu um recorde, 7 medalhas de ouro em uma única edição dos Jogos Abertos, naquele ano de 1994. Campeão sul-brasileiro, campeã brasileira, disputou as principais competições de natação do país. Em 2019, ela passou para a categoria Master, onde já tem mais de 150 medalhas. Você perguntava no início, né, se cansou de levantar tantas medalhas. Eu acredito que não, porque pelo histórico dela, no tempo em que ela foi nadadora profissional, competiu profissionalmente, foram mais de 300 conquistas, mais de 300 medalhas. Pulmões de aço, Angélica, uma super campeã multimedalista, Jerusa Chiran, que no Mundial agora de Taiwan conquistou 8 medalhas, 7 de ouro, 1 de prata. Um orgulho para os blumenauenses e para o estado de Santa Catarina. É uma lenda viva da natação. Volto com você, Angélica. Verdade, PC, uma lenda viva. Pelo jeito ela não vai parar por aí não, né, PC? Vai vir mais conquistas, porque se só numa competição aí no Mundial foram 7 medalhas, ela não vai parar por aí. PC, obrigada, mas antes de encerrar, vou chegar aqui até pertinho de ti. Que elegância hoje, hein, PC? Que é isso pro SCC Esporte? Não, tô me sentindo, ó, topzera com essa elegância, PC. A minha parte eu prefiro em dinheiro mesmo. É uma figura. Valeu, PC. Brigadão, direto de Blumenau, trazendo todas as informações pra gente. Hoje o SCC Esporte vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais. Agora, Maria Esther e o Fernando Machado seguem na companhia de vocês aqui no SCC Meio Dia. É isso mesmo, Angélica. Agora, 12h, 17 minutos, está chegando a hora da Terça do Emprego. Empresários chamam a atenção para uma realidade em Santa Catarina. Tem emprego sobrando, mas faltam funcionários. Os gestores estão com dificuldade para contratar. Mas por quê? Nós fomos atrás das respostas na reportagem de Kaique Guede e Nereu Filho. Vagas de emprego tem, candidatos de vez em quando, funcionários
tá complicado. Temos bastante oportunidades, mas está faltando realmente mão de obra no mercado. Alguns fatores, a exemplo da internet, contribuem para esse cenário. A informalidade dos negócios cresceu muito aqui no Brasil e com isso as pessoas passaram a poder optar o que ela quer fazer e aí escolher se ela quer seguir a carreira CLT ou fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, a dificuldade hoje em você buscar talentos e reter esses talentos é porque as opções são inúmeras. Em 2025, por exemplo, entre contratações e desligamentos, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, mostra um fluxo perto de 13.500 vagas temporárias, além de outras 7.000 intermitentes em Santa Catarina. Então, acredito que as pessoas estão querendo um valor rápido mesmo, né? Procurando esses freelancers para ter essa remuneração rápida. Enquanto isso, tem sido difícil para as empresas encontrarem profissionais para completar o quadro de vagas CLT convencional. Oportunidades tem, né? Mas realmente está faltando, acho que, parte de interesse. Com empregos sobrando e opções diversas no mercado, enquanto alguns aproveitam para aumentar a renda, outros descansam. Existem os dois cenários, as pessoas que passam a ganhar mais e conseguem encontrar alternativas para conquistar seus sonhos, a casa própria, o carro, e aí enxergam esse caminho onde eu vou ter um trabalho fixo e depois eu vou agregar isso a um trabalho na internet, um freelancer. E existem também as pessoas que entram na zona de conforto. Eu consegui o dinheiro para pagar as minhas contas esse mês, então eu não preciso mais trabalhar 2-3 dias. Mas em meio ao custo de vida cada vez mais alto, é difícil ficar parado. E justamente aqueles extras no salário, aliados a oportunidades de crescimento interno, são usados como argumento pelas empresas. Os trabalhos fixos, né, eles dão muitos benefícios. Então, a Van é uma empresa que dá muito benefício, né? Além do salário acima da média ali do normal, né? Mesmo assim, o Diogo, especialista em gestão de pessoas, acredita que algumas características da carreira convencional CLT precisam ser remodeladas, como pagamentos, horários e benefícios. Então essa é uma dificuldade que eu vejo que as maiorias das empresas não estão inovando nesse cenário de contratar, de reter e de fazer a manutenção dessas pessoas. E o segundo também é a questão da própria pessoa também, muitas vezes, querer trabalhar. E o querer trabalhar não passa só por você ir lá, ficar das 8 às 18. Também é o quê? É estudar, é se desenvolver. Um caminho para os recrutadores tem sido não exigir experiência e capacitar quem tem vontade. Eu acredito que uma boa remuneração não pode assustar, né? Então a gente tem que realmente acordar cedo, né? Dar o nosso melhor, querer crescer para receber um bom salário. Então o fato de permanecer, fazer o básico bem feito, já é um fator que vai fazer com que a pessoa cresça. E aí, por outro lado, o empreendedor, ele vai ter que se testar. Empreender do Brasil não é nada fácil, é desafiador e você vai ter que ver se é isso que você de fato quer para a tua vida. E o empreendedor também tem que qualificar. Em Joinville, as inscrições para o Join Cubo estão se encerrando e o Luiz vai dar o recado para a gente. Os interessados em ter formação para empreender no programa Join Cubo aqui de Joinville têm até o dia 8 de junho para fazer a sua inscrição. O objetivo é capacitar empreendedores para a gestão com incentivo à autogestão e aprimoramento do perfil empreendedor para fomentar o próprio negócio. O curso é para pessoas a partir de 18 anos que tenham interesse em empreender ou que já estejam empreendendo, mesmo que informalmente. As aulas são na sede do Farol, que fica na Rua Marcos Colim, 550, no bairro América. A publicação da lista dos classificados será divulgada no dia 10 de junho e o período para matrícula é do dia 13 ao dia 17 de junho, aqui em Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Luiz. Para fechar com chave de ouro a nossa terça do emprego. Agora a gente vai voltar para a Serra Catarinense, porque nesse ano a Festa Nacional do Pinhão também vai ter uma programação no mercado público da cidade. Uma atração com diversos estilos musicais e a Suiane de Lis está chegando ao vivo direto do mercado público com todos os detalhes. Então a gente quer saber, Suiane, quais serão as atrações que vão acontecer por aí durante a festa. Suiane de Lis, direto de Lages, do mercado público da cidade, vai contar pra gente os detalhes para o pessoal já conseguir se programar, colocar na agenda, porque afinal a Festa do Pinhão já começa aí no próximo dia 6, né?
É isso mesmo, tá quase começando, né? Na próxima sexta-feira já começa a Festa Nacional do Pinhão e nesse ano nós temos diversas atrações aqui no Mercado Público de Lages, o Mercado Público Municipal. E eu tô aqui com a Ana Vieira, secretária de Turismo, para falar melhor pra gente, né? Porque é uma programação diferenciada, vamos dizer assim, daquela que vai acontecer no Recanto do Pinhão, dos shows nacionais. É para um público que gosta, vamos dizer, de outros estilos musicais também, é isso, Ana? É isso mesmo, nós estamos com o palco que nós estamos chamando de palco entreveiro, onde tem vários ritmos, vários gêneros, né? Uma programação intensa no mercado público do município, começando dia 6 até o dia 22, e diferente de outros locais ou do próprio palco nacional, nós temos atrações também ao meio-dia aqui, e para as crianças também. Então nós temos uma programação muito intensa para as famílias, crianças de vários gêneros, desde o sertanejo, o pagode, as músicas infantis, o rock, o nativismo também que vai estar aqui. Então temos uma programação bem variada. Tá certo, durante todos os dias da festa vai ter programação por aqui. Com certeza, e também nós temos um decreto nesse período da festa, um decreto especial, onde todos os estabelecimentos, bares, restaurantes e o mercado não vai ser diferente, eles vão poder atender até as 23h30, aqueles que têm alvará até as 22h. Então, o mercado vai ter uma programação estendida também até 23h30. Tá certo, o Recanto do Pinhão lá, as atrações devem ir, né, até por volta das 10 horas da noite, então é uma opção para o pessoal vir depois de passar justamente pelo calçadão da Praça João Costa, pelas atrações ali da música nativista, vir para cá, para o Mercado Público de Lages, para aproveitar justamente nesse período da Festa Nacional do Pinhão, estender um pouco mais, né, a noite e as atrações, então até as 11h30 da noite vão estar abertos, vai estar aberto o mercado, vai ter programação então com música ao vivo, e aí justamente os estandes aqui tem produtos da gastronomia local, restaurantes, né, outros diversos produtos disponíveis aqui para a população que vem até Lages aproveitar a 35ª Festa Nacional do Pinhão, que nesse ano está justamente nessa edição Raízes, com diversas atrações, principalmente buscando o retorno aí das origens, da história da Festa Nacional do Pinhão, da tradição que envolve, né, desde o pinhão, a música, a gastronomia, todas essas diversas nuances que são também movimentadas durante esse período aqui da Festa Nacional do Pinhão, aqui em Lages. Volto com vocês. Obrigada, Suiane. Tá feito o convite para vocês então, gente. A partir de sexta-feira, dia 6, começa a Festa Nacional do Pinhão em Lages. Esse ano a festa é dividida em vários cantos da cidade, várias atrações gratuitas, e a gente vai mostrando para vocês aqui no SCC Meio Dia. Bora de previsão do tempo? Roda a vinheta. Hoje, uma terça-feira de instabilidade aqui em Santa Catarina. As nuvens tomam conta do céu e podemos ter chuva isolada ao longo do dia, principalmente aqui para nossa faixa leste, nosso litoral, pegando essa área mais central do mapa também. Alguns chuviscos já tivemos, podemos ter novamente, e o sol aparecendo mais tímido na região oeste. Temperaturas hoje ainda mais amenas, de manhã um friozinho, e a gente continua com essa sensação de frio, por quê? Mesmo com as temperaturas um pouco mais altas, essa sensação de frio ela continua porque a gente não tem a presença do sol. Então a gente fica nesse limiar ali das temperaturas que não sobem tanto, não caem tanto, mas a sensação de frio continua. Extremo oeste, máxima de 21 graus hoje, mínima de 12. Oeste catarinense, máxima de 19. Meio oeste 18 e na Serra a máxima é de 15. Você que vai aí para a Festa do Pinhão já vai se preparando para o frio. As temperaturas não devem passar muito disso daqui nos próximos dias. Planalto Norte a máxima é de 20 graus e aqui para o nosso litoral mesma coisa, 19, 20 graus. Esquenta um pouquinho mais na região de Joinville, região norte, que pode chegar aí aos 22 graus. E amanhã, predomínio de sol e nuvens em Santa Catarina. Porém, a partir da tarde, teremos condições de pancadas de chuva do extremo oeste aos planaltos e também no Alto Vale do Itajaí.
para amanhã ainda tem risco de temporais isolados, principalmente no oeste do nosso estado. No restante, mais aqui para o nosso litoral, a gente deve ficar com sol e nuvens. Em alguns momentos, mais nuvens do que sol. E nessa quarta-feira, as temperaturas já sobem um pouquinho mais. Ó. Joinville pode bater os 26 amanhã. Criciúma chega aos 25 graus, Blumenau 25 também. Floripa, capital, máxima de 24. Chapecó, na região oeste, mínima de 13 e máxima de 22. Lembrando que por aqui a gente pode ter a chuva mais forte amanhã. Lages, na Serra, não passa de 19 graus e esse daqui é o cenário da quarta-feira para vocês. Previsão do tempo aqui no SCC Meio-Dia. Vamos fazer uma pausa por aqui agora? Intervalo no meio-dia, Praia Brava na sua tela, 21 graus. Voltamos em instantes, agora meio-dia e 28 minutos. Vem comigo! Meio-dia, 30 minutos. Nosso meio-dia com as notícias mais importantes de Santa Catarina nesta terça-feira. Atenção, está aberta a Casa de Passagem de Chapecó. O espaço é destinado para abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente durante as noites de frio e de chuva. O Felipe Bastos está lá no local ao vivo e vai mostrar para a gente como é que a estrutura está sendo preparada para receber aqueles que mais precisam durante esse frio intenso. Em Bastos, conta pra gente. É isso mesmo, Fernando. Casa de Passagem, que fica no bairro São Cristóvão, aqui em Chapecó, é um local especial para atender essas pessoas, principalmente nesses dias aí, né? Frio intenso, até agora há pouco chovia aqui em Chapecó, agora deu uma parada, isso que o inverno ainda nem chegou, né? Eu vou pedir para o Andrés, o nosso cinegrafista, caminhar e mostrar para a gente. Esse é um espaço todo que é oferecido para as pessoas, principalmente, né, poderem passar à noite por aqui também, na Casa de Passagem. Por aqui o pessoal pode ter, essa é a estrutura. Agora o movimento está um pouco mais calmo por aqui, o pessoal está almoçando, está também em reuniões por aqui também. Mas aqui, Fernando, essas pessoas em vulnerabilidade social, elas têm todo o apoio necessário, viu? São oferecidos roupas de cama, colchão, cobertores também. Logo ali tem uma cozinha também e é tudo oferecido de graça para essas pessoas, para poderem ficar um pouco mais quentinhas, principalmente em dias de frio mesmo, viu? A casa também oferece, como eu falei, cobertores, colchões, agasalhos, para atender principalmente essas pessoas em situação de rua. Casa de Passagem que funciona praticamente 24 horas por dia aqui também. Ela recebe, Fernando, o público de modo geral, viu? Mas é importante deixar claro também que, por ser um local do município aqui de Chapecó, o foco é atender essas pessoas, né, em situação de rua, daqui da cidade mesmo de Chapecó. Estrutura por aqui, Andrés, vamos caminhar um pouquinho para mostrar também. Tem os quartos ali também que o pessoal está lá. Agora a gente não pode mostrar o pessoal que frequenta aqui, mas também aqui tem uma mesa também, Fernando. Ou seja, tudo é oferecido para essas pessoas também em situação de rua, pessoas em vulnerabilidade social, nesse espaço que funciona praticamente 24 horas por dia aqui em Chapecó. E a gente lembra também, né, que se você está vendo algum morador de rua, consegue ajudar ele ou daqui a pouco pode encaminhar aqui para a Casa de Passagem que fica no bairro São Cristóvão. É um serviço de graça para a população e Chapecó tem esse espaço para receber essas pessoas, principalmente nos dias mais frios. O inverno não chegou, promete ser um inverno bastante rigoroso. A gente está tendo ainda todos esses indícios por agora e ninguém merece, né, Fernando? Passar frio, ficar na rua, esse espaço é de graça, é para a população, é para os moradores aqui de Chapecó. Devolvo para você no estúdio. Solidariedade sempre, né, Bastos? Solidariedade sempre, principalmente com as pessoas que não têm estrutura para encarar este inverno. Pessoas em situação de rua. Obrigado, Bastos, pela informação. Fica de olho porque agora essas casas de passagem, elas deverão ser reforçadas no estado inteiro para ajudar com albergues durante o frio. O Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina está analisando a concessão de bolsas de estudos pelo programa Universidade Gratuita e também Fundesc. O levantamento avalia indícios de possíveis irregularidades na comprovação da situação econômica dos alunos beneficiados. Ou seja, a investigação quer identificar
tem gente ganhando benefício sem merecer? Após denúncias de irregularidades no programa Universidade Gratuita, o governo do estado de Santa Catarina anunciou mudanças importantes. A principal delas é a antecipação das etapas de inscrição, renovação e contratação das bolsas a partir do segundo semestre deste ano. Cada universidade propõe o seu edital, mas são todos baseados nos decretos do governo do estado. Então, a gente segue o cronograma das sedes, começamos a fazer as concessões, começamos a liberar as concessões a partir dos índices de carência, respeitando os cursos desses alunos. Obviamente, cada curso tem uma mensalidade diferente, alguns consomem mais recursos, outros menos recursos, e nós vamos seguindo essa lista, obedecendo essa lista de índice de carência, até que o recurso cesse. Com os novos ajustes, os estudantes poderão testar o índice de carência antes mesmo da inscrição, o que traz mais segurança e previsibilidade. A ideia é evitar que pessoas fora dos critérios do programa tomem o lugar de quem realmente precisa. O Tribunal de Contas do Estado investiga possíveis casos de irregularidades na inscrição do programa, com informações falsas. A renda máxima permitida para o curso de medicina, por exemplo, é de 8 salários mínimos. O que o TCE está fazendo, e é excelente que seja feito isso, e a CAF é solidária a essas informações ou a esse processo, no sentido de verificar a veracidade das informações que foram inseridas pelos alunos. Em havendo algum desajuste ou algum ruído na informação, a CAF e as suas instituições são as primeiras interessadas em fazer as devidas correções. Reclamações de estudantes e pais sobre as decisões da CAF também motivaram mudanças. Agora, um novo site foi criado para ajudar quem tiver dúvidas ou se sentir prejudicado. Nós criamos no site da CAF um link no qual a família acessa e ali presta as suas informações, criando se identificando primeiramente, colocando ali informações sobre a sua universidade, sobre o curso no qual ele está matriculado e fazendo um breve relato sobre a sua situação. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação afirmou que considera imprescindível a atuação dos órgãos de controle, como o TCE, e que ajustes ainda podem ser feitos até 2027, quando o programa estará totalmente implantado. Assunto para Roberta Azevedo, que já está comigo aqui nos estúdios, para avaliar essa questão. Roberta, a pergunta que os catarinenses estão se fazendo agora é: essas irregularidades foram provocadas por alguém, por algo, por alguma instituição, ou é apenas uma fragilidade no processo da Universidade Gratuita que abriu margem para espertinhos, malandros, se aproveitarem? Roberto, bom dia. Boa tarde, Fernando. Boa tarde você que nos assiste. Na realidade, eu acredito que sejam as duas coisas. Primeiro, teve gente agindo de má fé, e é isso que o Tribunal de Contas do Estado quer identificar. E teve gente que não fez a fiscalização corretamente. É isso que o TCE também quer fiscalizar, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Ou seja, você cria um programa fantástico, ajudar pessoas que não têm renda suficiente a entrar num curso superior. Você tem que se cercar de todas as garantias. Tanto é que o governo do estado automaticamente mudou o critério. E a palavra-chave disso aí é a determinação da carência financeira. O que vai acontecer a partir de agora no segundo semestre? O aluno, quando se inscrever, já vai saber qual é a posição dele, como ele tem acesso ou não à Universidade Gratuita. E como vai se determinar por documentação se ele tem direito ou não a este benefício. A partir do ano que vem, do primeiro semestre de 2026, antes mesmo de fazer a matrícula, o aluno já vai poder colocar a sua documentação financeira, a saúde financeira dele e da família, como condição para ser ou não beneficiado pelo programa Universidade Gratuita. Isso é uma evolução. Quer dizer, o próprio governo do estado admite que se tem que fazer ajustes é porque a coisa tem algum furo, tem algum problema. É grave se não tivesse sido identificado. Precisa corrigir? Precisa. Nós estamos aí com uma nova secretária da Educação,
Luciane Sereta, que foi uma das idealizadoras e uma das construtoras do programa Universidade Gratuita. Portanto, ela tem outro motivo a mais, ela que é a presidente licenciada da Associação Catarinense de Fundações Educacionais, as universidades comunitárias e municipais. Estas universidades foram as grandes beneficiadas. A gente não tem dúvida que a Universidade Gratuita salvou as fundações educacionais de Santa Catarina e outras universidades filantrópicas. Já a outra parte, que beneficia as universidades privadas, também estará sob análise. Ou seja, tem que passar um pente fino, sim, e resolver, dirimir qualquer tipo de dúvida. Porque esse é o problema agora. Se existe uma dúvida, é porque precisa ser sanada. Vamos lá? Outros assuntos do Roberto nesta terça-feira. A deputada Júlia Zanata defende que Jair Bolsonaro escolha os candidatos ao Senado aqui em Santa Catarina, viu, Roberto Azevedo? Qual é a conclusão disso? Vai atrapalhar a política de alianças do governador Jorginho Melo, pré-candidato à reeleição, e que conta com essas 2 vagas ao Senado para fazer as costuras políticas com futuros aliados. Ou seja, Júlia Zanata divulgou um vídeo nas redes sociais, que nós vamos dar uma olhadinha em parte dele, que explica muito bem qual é o tom do problema agora. Nós não podemos negociar as vagas, principalmente num colégio eleitoral como Santa Catarina, que obviamente nós elegeremos 2 senadores de direita, mas de direita verdade, não aquele sabonetão. Tem que saber quem são os sabonetões, né? Quem é que está escorregando aí na direita. Mas qual é o objetivo de Júlia Zanata? Primeiro, ela é uma das pessoas do PL, do partido do governador e do partido de Jair Bolsonaro, que se coloca à disposição para disputar o Senado. É legítimo. É deputada federal, mas é primeiro mandato, mas é a pessoa, por exemplo, mais próxima da família Bolsonaro em Santa Catarina, não há dúvida disso. Então ela se coloca. O próprio Jair Bolsonaro já apontou o dedo e disse: Caroline de Tone, atual líder da minoria na Câmara, também pode ser uma das candidatas do PL ao Senado. E, depois de 11 meses, reapareceu, que a gente falou mais abertamente ontem no comentário, o nome de Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, no 6º mandato, para possivelmente concorrer em Santa Catarina ou em São Paulo. Ou seja, Jair Bolsonaro vai fazer aquilo que ele disse, já inclusive em entrevistas a um portal de notícias nacionais, que é ele, Jair Bolsonaro, quem indicará os candidatos ao Senado. E por que isso? Indicará os candidatos ao Senado porque Jair Bolsonaro quer a maioria dos aliados dele, principalmente os aliados conservadores, no Senado, para poder fazer a pauta que a direita quer. Uma delas é a possibilidade de abrir processos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Jorginho Melo tem um problema que precisa equacionar, vamos ver até onde vai a possibilidade de conversar com Jair Bolsonaro para resolver, e tem uma disputa aberta dentro do Partido Liberal para quem quiser disputar. Vamos dar uma olhadinha no nosso gráfico aqui, que isso aí fica muito claro. Isso aqui é quase um organograma. E aí eu pergunto, Júlia Zanata já colocou a sua posição, Caroline de Tone está em pré-campanha aberta, Carlos Bolsonaro deve ser uma alternativa real pelas mãos do pai, Jair Bolsonaro. Como é que fica Jorginho Melo nessa situação? Ele precisa das vagas do Senado para compor. O que ele vai dizer para o senador Esperidião Amin, do Progressistas, que é um nome que aparece na chapa ideal dele? Agora já se diz que Jorginho Melo quer tirar o MDB da chapa, ou de vice, ou qualquer possibilidade ao Senado, que nunca foi discutida a possibilidade ao Senado. E como é que fica aquela outra articulação de Jorginho Melo que colocaria João Rodrigues em uma das vagas ao Senado, ao lado de Esperidião Amin? Foi para o espaço. Até porque agora o que se fala, se houver, muito difícil, uma eleição suplementar para o Senado para substituir Jorge Seife, senador hoje que responde a um abuso de poder econômico lá no Tribunal Superior Eleitoral, tanto João Rodrigues
quanto qualquer outro integrante do PL, menos o Carlos Bolsonaro, porque ele teria que trocar o título para Santa Catarina 6 meses antes, trocar o domicílio eleitoral, qualquer um pode concorrer ao Senado, com ou sem o apoio de Jorginho Melo ou Jair Bolsonaro. Mas isso é outra especulação. Aliás, uma especulação que está trazendo mal-estar dentro do PL que vocês não têm ideia. Estão rifando o Jorge Seife prematuramente. Mas o João Rodrigues não precisa do apoio de Jorginho Melo para ser candidato numa eleição suplementar ao Senado. Precisa, é só ele renunciar à prefeitura e concorrer. E ainda no ano que vem, poderia se colocar à disposição para concorrer ao governo do Estado. Tudo isso é possível, quer dizer, estão fazendo uma matemática, daí Júlia Zanatta ter entrado em campo, falando provavelmente em nome de Jair Bolsonaro. Ela é a mais próxima dele. Vai dar muito pano para manga essa história, mas ainda bem que há 3 meses eu fiz um comentário aqui, também no portal SCC10, dizendo que a eleição ao Senado era muito mais emocionante e muito mais importante que a eleição propriamente ao governo do Estado. E agora a Júlia Zanatta disse isso. Muito bem. Roberto Azevedo, tem mais dele lá em scc10.com.br. Deixa eu seguir por aqui, porque a Maria Esther já está se posicionando lá no portal da notícia, o SCC10, e em instantes ela vai trazer todos os detalhes para a gente aqui no nosso meio-dia. Assalto em São José, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo a uma loja de telefonia no bairro Cobrasol, foi na tarde desta segunda-feira. As imagens das câmeras de segurança mostram toda a ação. Os funcionários do estabelecimento informaram que 2 indivíduos de capacete escuro entraram no local, eles estavam armados, anunciaram um assalto, como você vê comigo agora nas imagens. Foram levados diversos celulares da loja. Os criminosos fugiram numa motocicleta, que foi encontrada abandonada ali nas ruas próximas. A polícia agora segue na investigação para identificar os autores e recuperar os itens roubados. Infelizmente, aonde a segurança não consegue chegar, os criminosos atuam, desta vez no Cobrasol. Vamos seguir? Maria. Fernanda, agora meio-dia e 46 minutos, estou aqui no SCC10 para a gente conferir os destaques de hoje e a gente começa com essa triste notícia de uma adolescente que morreu após comer bolo entregue como presente. A jovem começou a passar mal logo após consumir o doce. Ana Luísa de Oliveira Neves, de 17 anos, morreu após comer um bolo de pote entregue como presente em casa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ela começou a passar mal logo após consumir o doce. Foi apreendida uma outra adolescente após confessar o crime. Olha essa história, gente. Segundo a família, o bolo chegou por meio de um motoboy no domingo, dia 1º, e foi recebido pela Sofia, que é irmã da Ana Luísa. No dia seguinte, a irmã da adolescente entregou o doce junto com o bilhete que dizia o seguinte: um mimo para a garota mais linda que eu já vi. E poucos minutos após comer o bolo, a Ana já começou a passar mal, foi levada ao hospital pelo pai. E aí, nesse primeiro atendimento, ela foi diagnosticada com um quadro de intoxicação alimentar, recebeu soro, medicação e, mesmo após a alta, voltou a se sentir mal e foi levada para um pronto-socorro, onde já chegou sem vida, 17 anos de idade. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, sobre essa triste notícia, tá lá no scc10.com.br. Desse jeito não dá mais para comer doce, né, gente? O povo mandou um bolo, mandou um chocolate, o povo não vai comer mais. Imagina tantos casos que a gente tem mostrado sobre isso. Próximo assunto que a gente mostra para vocês aqui no SCC10, saiba qual repelente teve a venda proibida pela Anvisa por falsificação. Spray com um nome semelhante ao de uma marca conhecida circulava sem registro, sem rótulo adequado e sem informações de origem. A gente até tem a foto para mostrar para vocês aqui. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou a apreensão do Repelex Spray Citronella, produto considerado clandestino e que estava sendo comercializado de forma irregular aqui no país. A embalagem trazia o nome de uma marca já conhecida, que é o Repelex, mas sem essas informações obrigatórias, com o nome do fabricante e a procedência.
As informações que a gente tem aqui são do SBT News, tem tudo explicadinho para vocês e é essa imagem aqui, ó, que eles estão vendendo aí no meio digital, mercado online, né, esse comércio online. Essa imagem aqui, ó, Anvisa proibiu falsificado, gente. Não dá para comprar esse Repelex. Para a gente finalizar, scc10.com.br, a gente tem uma notícia muito bacana para Santa Catarina. O nosso estado será cenário de uma novela internacional exibida em 90 países. Esse projeto é fruto de uma parceria inédita entre o governo de Santa Catarina e a TVI, que faz parte da estratégia de internacionalização do turismo catarinense. E as gravações já devem começar logo, gente. Santa Catarina vai aparecer nas telas aí de mais de 90 países, né, como o cenário de uma novela portuguesa. E é a primeira vez que o estado recebe uma produção internacional desse porte. As gravações, ó, aqui fala, já devem começar em junho, agora em junho, e se estender até o segundo semestre de 2025. Serão aí 200 capítulos. A novela será exibida em canais de televisão e em uma plataforma de streaming, garantindo ao nosso estado uma vitrine global por pelo menos 10 meses. E como isso vai ser positivo para o nosso estado, né? Para atrair cada vez mais turistas. E eles falam aqui, ó, de um turismo qualificado para levar nossas paisagens, a cultura, a gastronomia a milhões de lares de uma forma sem precedentes. Quer saber mais também sobre essa notícia muito positiva para o nosso estado? scc10.com.br, tem o QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da tela para vocês. Vamos seguir com outras notícias? Uma pergunta que não quer calar. Você já se vacinou contra a gripe este ano? A Prefeitura de Florianópolis está com vans de vacinação passando pela cidade para incentivar a vacina, principalmente nas escolas. Quem tem os detalhes é a Giovana Pacheco. Ô Gi, como é que faz para tomar a vacina? Conta pra gente. Oi, Maria. Para tomar a vacina é muito simples. É só chegar em um desses locais em que estejam sendo aplicadas as vacinas com um documento com foto. Com esse documento com foto, você já consegue tomar a vacina. E caso você tenha nessa documentação em dia, também é interessante trazer a sua agendinha, né? Aquelas que a gente tem desde pequenos, às vezes até tem uma nova depois, para trazer então a atualização das vacinas para saber se você precisa tomar mais alguma e se você está em dia com todo o seu calendário vacinal. Então é bem interessante você trazer um documento com foto e se tiver fácil, né, em casa, traga também a sua carteira de vacinação para saber se está tudo atualizado. Mas olha só que interessante, a Prefeitura de Florianópolis, com essas vans de vacinação, ela está passando por diversas escolas para justamente ser um ponto estratégico para conseguir vacinar os estudantes, né, a comunidade escolar, mas também a população em geral. Então, são 15 escolas que são contempladas, né, por essa van. Essa van vai passando, é uma van itinerante e leva a vacina para alguns bairros. A que eu tô, por exemplo, é aqui no bairro dos Ingleses, mas eu quero trazer para vocês a programação ao longo dessa semana inteira para você aí dos seus bairros você já conseguir se organizar. Então, vamos lá, ó. Agora, hoje, né, é aqui na EBM Erundina Medeiros Zeferino, na Servidão Três Marias, aqui nos Ingleses. Na quarta-feira é na EBM Darcy Ribeiro, no Rio Vermelho. Na quinta-feira é na Luiz Cândido da Luz, na Vargem do Bom Jesus. E também na sexta-feira é na mesma escola, na Vargem do Bom Jesus, para conseguir atender todo mundo, para conseguir preencher essa demanda de fazer a vacinação nos alunos e também na comunidade em geral. Uma coisa que vale a gente mencionar, que a Prefeitura bate bastante na tecla, é que fazer a vacinação aqui nesses pontos estratégicos ajuda a não só espalhar mais, né, a vacinação, mas também, o pessoal está entrando na escola, está bem animado aqui, mas também para você conseguir fazer uma educação dessas pessoas. A gente sabe que tem uma grande desinformação em relação às vacinas, então você trazer a van de vacinação perto das escolas faz com que as crianças, os pais, os professores se conscientizem sobre essa importância da vacina. E Maria, eu não sou boba nem nada, eu não tinha tomado ainda, então finalizando esse vivo, eu já vou manter o meu calendário vacinal atualizado para me proteger, né? O frio tá chegando, então a gente precisa garantir. Maria.
Boa, Giovana. Tem que dar o exemplo mesmo para quem está em casa, né? Reforçando a importância da vacinação contra a gripe. Agora a van da vacinação vai passar nas escolas, como a Giovana passou aqui pra gente. Então é mais uma oportunidade, né? Uma facilidade para você conseguir essa vacina já perto de casa, perto da escola ali mesmo. Obrigada, viu, Gi? Uma boa vacina para você aí. Fernando Machado. Agora eu tenho um alerta para os motoristas que trafegam pela 470. O trânsito vai funcionar no sistema Siga e Pare, ali no quilômetro 111 da rodovia. Vou trazer o PC para essa conversa porque ele tem todos os detalhes lá do local. PC, por quanto tempo essa interdição, hein? Fernando, os motoristas que trafegam pela BR-470 vão enfrentar Siga e Pare por 90 dias. Serão 3 meses de Siga e Pare, 24 horas por dia. É que as obras para a recuperação da ponte sobre o rio Itajaí-Açu, lá no quilômetro 111, entre Ibirama e Apiúna, municípios do Médio e Alto Vale, uma ponte fundamental, essencial para o transporte de cargas, né? Sem essa ponte, não tem BR-470, né? Aí o pessoal tem que deslocar lá para 280. Então, é uma ponte importantíssima e as obras por lá entraram em uma etapa decisiva e por questões de segurança, o trânsito no local vai ser limitado a uma das pistas apenas. Então, essa mudança ela começa a valer a partir da próxima quinta-feira e pelos próximos 90 dias, os motoristas terão que ter uma dose extra de paciência por lá e é por um bom motivo, como destaca o superintendente do DENIT em Santa Catarina, aqui no SCC Meio-Dia. É um transtorno temporário, mas para um benefício permanente. Nós estamos não apenas reabilitando essa estrutura para novas capacidades de carga, mas também dotando ela de uma capacidade funcional mais ampla, agora com acostamentos e passeio. Então é muito importante, nós estamos na fase final já de reabilitação, foram feitas fundações, pilares, novas vigas. Essa estrutura foi içada para trocar os aparelhos de apoio e agora é o tabuleiro. Nós estamos, enfim, fechando esse grande trabalho de reestruturação da ponte sobre o rio Itajaí-Açu 2 para entregá-la em plenas condições de uso, muito em breve, aos usuários da BR-470. Uma ponte antiga que possuía problemas estruturais, risco até de colapso, por isso passa por obras. A ordem de serviço foi assinada em maio de 2023 e a previsão é que ela seja entregue à população reformada, reabilitada, recuperada agora durante o segundo semestre. 15 milhões de reais estão sendo investidos pelo governo federal. Fernando, se tu me permites, um último alerta sobre a BR-470, mas aqui em Blumenau, hoje à tarde, entre 16 e 17 horas, interdição total da 470 lá no quilômetro 58, por conta das obras de duplicação. Voltamos ao estúdio. Com você, Fernando. PC, muito obrigado pela informação. Está lá na BR-470, sempre ao vivo, trazendo os detalhes do que acontece na região de Blumenau, na região do Vale. Grande PC, obrigado. Então, 90 dias, hein, de Siga e Pare, lá na 470. Presta atenção. Depois do intervalo, você confere cursos gratuitos na Biblioteca Municipal. Veja só. Imaginou ver uma aula de jiu-jitsu dentro de uma biblioteca, mas na Biblioteca Municipal Barreiros Filho, no continente de Florianópolis? Essa aqui é só uma das várias iniciativas que acontecem. É tudo de graça, voltado à comunidade. E hoje, no SCC Meio-Dia, nós vamos conferir o projeto. Me conta aí, o que você acha de praticar jiu-jitsu em uma biblioteca? Ou então, fazer aulas de piano. É uma biblioteca diferente no bairro Canto, parte continental de Florianópolis, oferece vários cursos diferentes de graça. E não fica só na teoria. Qual é a primeira coisa que você pensa quando ouve falar em biblioteca? Hoje, nós vamos ver que esta unidade aqui é diferente. É claro que os livros tomam conta do espaço e há aquela serenidade característica nas salas de estudo.
Mas a Biblioteca Municipal Barreiros Filho, em Florianópolis, também promove outras atividades que não exigem tanto silêncio. Tudo de graça e para a comunidade. É um espaço bom, dá para botar bastante coisa no espaço que tem. E é algo super bom, até porque é uma biblioteca, não é um local feito para essas coisas. De início era só uma biblioteca, eles que arranjaram espaço e criaram esses cursos. São pessoas que dedicam o seu tempo e o seu conhecimento em prol do crescimento de outras vidas. No caso da Thaís, ela e os pais já foram alunos da biblioteca. Hoje, a professora de yoga doa o próprio tempo como forma de retribuição, mas, acima de tudo, caridade. É muito bom a gente poder ajudar o próximo, né? Então, fica o convite para quem quiser se voluntariar também, seja perto da sua casa, seja aqui na biblioteca. Eu acho que sempre tem espaço para a gente poder ajudar as pessoas, né? Essas duas irmãs e a mãe delas só têm a oportunidade de estudarem piano e espanhol graças ao projeto gratuito. Eu sempre tive vontade de fazer espanhol e nunca tive muita condição financeira para isso. E o teclado também, o piano. Então é algo muito, muito legal, sabe? Que soma demais, porque tu tem aquela vontade, mas acaba que às vezes tu não tem o meio para aquilo. Eu acho muito legal isso, ter um olhar para a sociedade além das pessoas que vêm aqui, sabe? Além disso. A música precisa ser democrática, né, em todas as suas esferas, porque quando o ser humano aprende a música, ele tem um respeito por duas classes. Ele, o respeito do limite dele, respeito ao próximo. Então, através da música, a gente vai, com certeza, diminuir a criminalidade, né, o ócio, e o ser humano vai ser elevado, né, seu espírito. Acesso à cultura, exercícios físicos, saúde mental e valorização dos vínculos familiares. Coisas que podem ser facilmente encontradas nos corredores dessa biblioteca. Eu sempre digo que o jiu-jitsu, para mim, ele não é uma arte, né? Ele é um ser humano que vive entre nós. Então, por isso, ele é acoplado dentro da família, para que essas famílias se fortaleçam e estejam cada vez mais juntas. Então, o nosso projeto Marins Moraes Jiu-Jitsu, ele traz essa união desses três pilares. A família, o esporte e o companheirismo, né? Olha, minha filha chegou em casa e falou: "Ô pai, abriu o curso lá na biblioteca. Eu já gosto de violão desde de criança. E isso aí não faltou, eu já vim correndo. Porque eu quero cantar um pedacinho de terra perdido no mar, ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional." Que legal. Ficou interessado? Para fazer contato é só chamar no Instagram, @Biblioteca Barreiros Filho, Biblioteca Barreiros Filho. Ou você pode ligar no telefone 48-3251-4930. Os projetos são todos abertos à comunidade. Coisa boa. Vem aí o À Tarde é Nossa. Maria, equipe, muito obrigado pela parceria nesta terça. Amanhã a gente se vê, se Deus quiser, 11h15 aqui na programação do SBT. Cuide-se. Até lá. Tchau, Fernanda. A gente segue com A Tarde é Nossa.